Oi, gente! Para a aula de hoje, para o intensivo de hoje, eu escolhi um conteúdo, que cai muito no Enem e que muita gente trava. E é conteúdo básico, lá do ensino fundamental mesmo, é multiplicação e divisão, e que muita gente ele não consegue, dos alunos não conseguem associar esse exercício com esse conteúdo. Então, a gente vai trabalhar esses exercícios para ser aqueles exercícios que não vai errar de forma nenhuma no Enem, tá certo? Então, o primeiro exercício que eu escolhi, ele caiu em 2018, a primeira questão. Ela fala o seguinte: em um jogo de tabuleiro, a pontuação é marcada com fichas coloridas. Cada ficha vermelha vale 1 ponto. 3 fichas vermelhas podem ser trocadas por uma azul, 3 fichas azuis podem ser trocadas por uma branca e 3 fichas brancas podem ser trocadas por uma verde. Ao final do jogo, os jogadores A, B e C terminaram cada um com as quantidades de ficha conforme a tabela seguinte. Então, tá aí a tabela. E de acordo com essa tabela, as classificações em primeiro, segundo e terceiros lugares ficaram respectivamente para os jogadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é descobrir quanto que é que cada dessas fichas, cada cor dessas fichas, equivalem em pontuação, para a gente converter lá na sua classificação final. Ficou explícito lá pra gente que cada ficha vermelha vale 1 ponto. Então, ok. Agora ele me fala que 3 fichas vermelhas podem ser trocadas por um azul. Ou seja, uma ficha azul equivale a 3 fichas vermelhas. Como cada ficha vermelha é 1, então uma ficha azul é 3 pontos. 3 fichas azuis podem ser trocadas por uma branca. Ou seja, uma branca é igual a 3 fichas azuis. Como a ficha azul é 3, 3 vezes 3, 9. Então, uma ficha branca vale 9 pontos. E por último, que 3 fichas azuis podem ser trocadas por uma... que 3 fichas brancas podem ser trocadas por uma verde. Ou seja, cada ficha verde equivale a 3 fichas brancas. Como a branca é 9, 3 vezes 9, 27. Feito isso, a gente vai converter agora para cada jogador a quantidade de pontos. O jogador A, ele teve 3 fichas verdes, então 3 vezes 27. Uma ficha branca, 1 vezes 9. Uma azul, 1 vezes 3. E 4 fichas vermelhas, 4 vezes 1, totalizando 97 pontos. O jogador B teve 2 fichas verdes, então 2 vezes 27. 4 brancas, 4 vezes 9. 0 azuis. Coloquei esse 0, nem precisaria aparecer, mas é só para não fugir da ordem, tá? 0 vezes 3. E 9 fichas vermelhas, então 9 vezes 1. Multiplicando tudo e somando depois, a gente encontra 99 pontos para o jogador B. E por último, o jogador C teve uma ficha verde, então 1 vezes 27, 5 fichas brancas, 5 vezes 9, 8 azuis, 8 vezes 3 e 2 vermelhas, 2 vezes 1. Multiplicando e somando tudo isso, a gente encontra 98 pontos. Então, a classificação ficou em primeiro lugar quem fez 99 pontos, que é o jogador B. Em segundo, com 98 pontos, o C. E em terceiro, 97 pontos, o A. Então, a nossa sequência foi B, C e A, que dá a resposta letra D. Tá certo? Então, qualquer pergunta pode ir lá na nossa sala virtual, que eu vou estar lá para poder responder vocês nesse horário. Ok? Mais uma questão, essa é de 2019. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. 1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador e 5 amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência. Tem uma sequência numérica que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. O produto que ocupa a posição 2015 foi... Então, eu quero descobrir qual é o produto que ocupa lá essa posição 2015, de acordo com essa codificação.
Ah, então eu tenho que ir lá escrever essa codificação até o 2015 para descobrir qual é esse objeto que foi apreendido? Não. O segredo nessa questão é a gente descobrir o bloco que está se repetindo, o bloco de repetição. Então, se a gente observar na nossa sequência, esse bloco 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ele volta a se repetir. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Ou seja, o bloco de repetição ele tem 8 algarismos. Tá? Então, para descobrir o número que ocupa a posição 2015, basta eu dividir 2015 por 8 e pegar o resto. Porque se o resto for 1, esse vai ser o número que vai aparecer. Se for 2, vai ser esse 3, 4, 5, 6, 7. E se não for nenhum, tiver como resto 0, o 4. Então, notem que quando eu dividir 2015 por 8, o resto sempre tem que ser menor do que 8, tá? Dividindo, eu encontro 2015 como sendo 251 vezes 8 e resto 7. Então, vamos lá para ver qual é o número que representa lá o sétimo algarismo da nossa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o número 3. E, de acordo com a nossa codificação, o número 3 é a caixa de direção. E a caixa de direção está na letra E. Então, a resposta certa é a letra E. Certo? Mais um exercício para a gente trabalhar. Esse é um exercício grande que tem várias informações e o segredo dele é a gente filtrar, pegar somente o que mais interessa para a gente poder resolver, tá bom? Então vamos ler ele. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são 2 parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em 1 unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em 1 unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então tá aí as minhas alternativas e eu vou focar nas principais indicações que o exercício me dá. Então vamos começar lá do início. Ele fala que ele começa lá no nível 1 com experiência 1 com a força de ataque 2 e defesa 1. Vamos escrever isso. O ataque é 2 e a defesa é 1. Ele também me fala uma formulazinha, que o ataque ele será proporcional ao nível ao quadrado e experiência. E a defesa será proporcional ao nível e à experiência. Tá? Então, traduzindo isso para uma fórmula, eu tenho que o ataque é 2 porque o ataque é 2, começa com 2, vezes o nível ao quadrado, vezes a experiência. E a defesa é 1, porque começa com a defesa 1, vezes o nível, vezes a experiência. O jogador J1, ele está no nível 4 e experiência 5, então a gente vai substituir no ataque, porque ele é o jogador de ataque, onde vai ficar 2 vezes 4, que é o nível ao quadrado, vezes 5, que é a experiência. Resolve a multiplicação, a potência primeiro, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2, 32, vezes 5, 160. O jogador 2, ele é o de defesa, então vou substituir lá na defesa. Ele está no nível 2 e experiência 6, então fica 1 vezes 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vezes 2, 72, então ele tem 72.
O exercício já me fala que o jogador 1 vence o jogador 2 e ele quer saber qual a diferença de ponto entre os dois. Então é só subtrair 160 menos 72, que dá 88. E 88, a resposta é a letra B. Então percebam que é uma questão de ensino fundamental, mas que ela é considerada difícil. Mas ela é difícil por quê? Pelas várias informações que contém o enunciado, tá? Então, o segredo é só você focar nas principais, no que te interessa mesmo para poder resolver e depois aplicar a matemática básica, ok? Vamos resolver mais um enunciado, então, uma atividade de 2017 agora. E ela fala o seguinte: um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de no máximo 2 pontos percentuais, que na forma decimal é 0,02. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, de P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a que tiver o erro menor do que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Então, tá aqui, né, as minhas cinco pesquisas, P1 a P5. O erro pode ser expresso por uma fórmula. Me deu uma formulazinha, tá? Onde o sigma, que é essa letra grega aqui, ó, ela representa um parâmetro e o n é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Então, lá na minha tabela, ele me dá o sigma, me dá o n e ainda, para facilitar, me dá a raiz de n, tá? Para facilitar nossas contas. Aí ele pergunta qual pesquisa deverá ser utilizada. Então, a gente tem que fazer uma por uma para analisar qual é o que tem o erro menor que 0,02, que é nosso percentual de erro lá, tá? Então, coloquei aqui a tabelinha, a fórmula e vamos para a primeira. Substituindo lá, na primeira, o sigma é 0,5, é 1,96 da forma, vezes 0,5 dividido por 42. Tá vendo que isso aqui é só continha? Multiplica 1,96 vezes 0,5 e divide por 42. Vai dar 0,0233. Para o P2, a gente vai fazer a mesma coisa, substituindo o sigma por 0,4 e raiz de n por 28. Fazendo essas continhas, eu encontro 0,028. Para o terceiro, a mesma coisa, substituindo o sigma e a raiz de n de acordo com a minha tabela, eu encontro 0,0245. Para o 4, substituindo o sigma por 0,2, raiz de n por 21, 0,01866. E por último, o 5, substituindo o sigma por 0,1 e raiz de n por 8, eu encontro 0,0245. Lá no enunciado, ele fala da margem de erro, que tem que ser menor que 0,02. Desses valores encontrados, o único menor com 0,02 é da pesquisa 4. Então, por isso que a resposta é a letra D. Tá vendo, gente? Também é uma questão que é considerada difícil pela quantidade de cálculo que faz, mas é a matemática básica que vocês aprendem lá no ensino fundamental. Tá certo? Então, para essa aula, a gente fica com essas resoluções. Novamente, eu vou postar um arquivo com questões de Enem sobre multiplicação e divisão. E da mesma forma, vocês têm até sexta-feira, meia-noite, para entregar essa atividade com a quantidade de pontuação total. E depois, os atrasados, a gente vai analisar caso a caso, entender por que o aluno não está fazendo na data correta. Eu gosto de colocar até sexta-feira. Eu sei que tem muita gente que usa o final de semana para colocar a atividade em dia, mas é porque até sexta-feira a gente fecha a semana para poder começar uma nova semana sem atividade atrasada, tá? Então, eu estou lá na sala virtual de vocês, agora nesse horário que é de vocês. Qualquer coisa pode me chamar. Bom trabalho para todos!